Afirmo que esse testemunho é real e verdadeiro. É uma alerta para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e os desviados tenham a sua oportunidade para voltarem aos pés do Senhor. E os crentes que servem a Deus possam vigiarem constantemente para não caírem no laço de Satanás. E aqui está, em viva voz, o nosso irmão para contar suas experiências como incrédulo e como crente. Meu nome é Adão de Campos. Sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cachoeirinha, estado do Rio Grande do Sul. Irmão Adão, conte como foi a sua vida antes de conhecer Jesus. Eu fui um homem muito incrédulo, muito duro de coração, a perseguir as religiões, cristãos, desafiava os cristãos a contenderem comigo, mas eles se humilhavam. Apedrejei muitas igrejas, acabei muitos cultos, em templos, ar livres, quando numa certa ocasião, num culto ar livre, eu acabei com um culto. Dali, aproximadamente uma semana, que eu acabei esse culto, mais ou menos meia-noite, o anjo do Senhor entrou na nossa casa, no nosso lar, e uma coroa de glória na cabeça. A minha esposa recém tinha se deitado, estava acordada, e ela ficou imóvel, sem se mexer. Ela viu o anjo entrar com aquela coroa de ouro na cabeça. Foi direto ao berço da nossa filha, com 1 ano e 9 meses de idade. Arrodeou o bercinho e veio aos pés da cama. E disse para minha esposa: eu vou levar a tua filha. Não é por causa tua, por causa da incredulidade e da dureza do coração do teu esposo. E o anjo saiu para fora. E a minha esposa se levantou, examinou as portas, escureceu a casa quando ele saiu, examinou as portas, estava tudo chaveado a casa. Aí ela começou a chorar, aproximadamente eram umas 3 horas da madrugada, 4 horas, quando eu cheguei. Ela me disse: entrou um anjo aqui em casa. Eu não acreditei, eu até disse para ela: tu dorme de barriga cheia, e depois disse que entrou anjo aqui. E ela passou a noite chorando com a nossa filha no colo, preocupada, que o anjo tinha dito que ia levar. E tudo bem, a minha filha nunca foi doente, nunca sofreu enfermidade nenhuma, cheia de saúde, cheia de vida. Isto foi numa sexta-feira. Quando foi sábado, de meio-dia para a tarde, a minha filha começou a ficar triste. E quando foi à meia-noite de sábado, a minha filha já estava morta. Dava os últimos suspiros nos meus braços. Domingo, de meio-dia para a tarde, já minha filha estava na sepultura. E aí, passado mais ou menos uns 7 dias, 8 dias mais ou menos, que eu perdi a minha filha, eu chegava do quartel, porque eu sou militar, aposentado da polícia militar, e eu chegava do quartel e entrei na minha casa e saí no quintal da minha casa. E quando eu saí no quintal, eu vi aquela voz no ar, uma voz áspera, brava, falou comigo e me disse assim: sabe por que tu perdeu a tua filha? Eu fiquei olhando, escutando, saiu do ar a voz. E aquela voz me disse: os crentes são culpados. Eles são culpados de tu perder a tua filha. Aí, como eu tinha acabado aquele culto no ar livre de frente à minha casa, eu fiquei furioso. Achei que era eles mesmos os culpados de eu perder a minha filha. Eu me decidi, me caiu uma raiva naquela hora, uma ira contra os crentes, contra os evangélicos. E eu me decidi acabar com ele. Até eu disse: putz, que me custaram, mas que eu vou eliminar com esses crentes, eu vou eliminar. E botei 6 balas no meu revólver, botei 16 balas no bolso e o facão. E fui para, eu disse: eu sei onde é que se reúne, fui para lá. Cheguei no portão da igreja, dei um coice no portão de madeira, quebrou todo o portão de ripa. E fui para dentro da igreja, mas eu me esqueci de tirar o revólver. Levei as mãos na porta da igreja, olhei para dentro. Que o diabo me disse: tu atira para dentro, você tem uma porta para sair.
tu atira para dentro, eles vão sair, tu corta com o facão no pescoço. E eu levei as mãos na porta, olhei para dentro e me lembrei que não tinha puxado o revólver. Quando eu tirei a mão para puxar o revólver, eu estava intático. Minhas mãos não voltaram. Não tinha força nas mãos. Fiquei com as mãos presas na porta, nos umbrais da porta. Fiquei sem fala. Perdi a fala. E ali eu fiquei naquela situação. O porteiro mandava eu entrar e eu não podia falar, não podia sair dali, não podia me mexer, não podia andar. Senti aquela mão grande, uma baita de um braço, me pegou por trás, na perna, por meio das pernas. Me empurrou para dentro e eu sentei me largou sentado em cima da cadeira do porteiro. E ali eu fiquei, e aquela mão me pegou no pescoço, no cogote, e eu dobrei a cabeça baixa, fiquei ali. E falou aquela voz comigo, abriu os céus, aquela voz falou direto comigo, me chamou pelo meu nome, me disse: Adão, tu sabe quem sou eu? Eu sou Jesus. Aqui, Adão, tu não vai fazer o que tu queria fazer. Eu sou Jesus. Hoje tu caiu nas minhas mãos. Mas quando aquela voz falou comigo, eu comecei a chorar. Me desmanchou, me fulminou a minha vida. Fiquei quebrantado por aquela voz. Para mim estava emendado o céu e a terra, ouvindo aquela voz falar, aquela voz suave, aquela voz saudável, com amor. E eu me desesperei chorando, mas eu não tinha fala, não podia falar. E aquela voz me disse: tu está vendo esse povo aqui, Adão? Este povo, aqui tem gente que não tem nem calçado para botar nos pés, mas é onde eu estou no meio deles, aonde tu nunca pensaste que eu estava. É aqui que eu estou. Hoje tu caiu nas minhas mãos. E aquela mão me largou do pescoço. E eu levantei o meu rosto. Aquele pregador estava falando a minha vida. Estava contando a minha vida. Essa vida que tu vive é uma vida de tristeza e dor. E veio a voz para mim e eu dei um grito na igreja. Disse: é verdade, esta vida que eu vivo não é vida. E todo mundo olhou para trás, a igreja estava cheia, o povo olhou para trás e eu me envergonhei, eu estava dentro da igreja. E ele me disse para mim: levanta e vem aqui, dobra o joelho. Jesus tem um plano na tua vida. E eu fiquei de pé, mas eu nunca me dobrei para ninguém. Aí eu fiquei de pé, me lembrei que eu estava armado. Levei a mão para tirar o cinto, uma cartucheira e revólver. E saltou misteriosamente o meu cinto da cintura. Nunca derrubei o revólver do corgo. E o meu revólver caiu fora do corgo. Para um lado, facão para outro. E eu fiquei de pé. Um ser me pegou debaixo do braço, outro do outro braço. E eu não pude me abaixar para juntar o revólver e guardar. Ficou lá extraviado. O cinto atravessado na cadeira. E fui para frente, me levaram para frente. Cheguei lá na frente do púlpito, me largaram na frente do púlpito. E ali ele mandou dobrar o joelho, o pregador. Dobrei o joelho. Fiquei de olho aberto. Começaram a orar. Eu de olho aberto. Dali um pouco, senti um soco por cima do meu peito. Olhei assim, eu enxergava 2 cordas grossas se arrebentar por cima do meu peito. E eu fiquei apavorado, porque eu levei a mão para agarrar aquelas cordas, saltava fiapo daquelas cordas. E não conseguia agarrar, se sumia do meio das minhas mãos aquela corda. Quando arrebentou aquelas cordas, eu caí de rosto no soalho da igreja, em pranto, em lágrima. Desmanchou a minha alma. Me desmanchou a alma, o espírito, o corpo. Irmãos queridos, esta é uma entrevista ao vivo que nós estamos fazendo com o irmão Adão. Ele não contém as suas lágrimas, ele chora, porque nós sabemos que Deus tinha um plano nesta vida, que o qual nós sabemos que são centenas e centenas de almas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador através do seu testemunho. Irmãos queridos, a minha fala é para que o irmão possa se refazer destas lágrimas que são dadas por Jesus, pelo Espírito Santo, e continuar o seu maravilhoso testemunho. Aí, irmão, eu fiquei de pé. Tinha um tapete verde na frente do púlpito. Afundava os nossos pés. Vinha aquelas nuvens de glória do céu.
raio de luz. Eu estava como um cordeirinho, eu queria saltar, eu queria pular de alegria. Eu não resistia à glória dos céus. Eu saí caminhando pelo corredor da igreja, parecia que eu queria voar. Fui lá para minha cadeira, me sentei, agarrei aquelas imundícias, aquele revólver, com a maior vergonha da minha vida. Saí para a rua, eu queria saltar, eu queria gritar de alegria, com aquela glória que me acompanhava. Fui para casa, passei a noite naquela glória, não podia dormir de alegria, de glória. No outro dia fui para o quartel, quando foi das 3 horas em diante da tarde. Eu disse para o capitão, meu comandante da companhia, eu disse: capitão, eu quero que o senhor me dispense. Eu quero ir numa igreja que eu fui ontem de noite. Eu estou com uma alegria que eu não registro. Desde aquela hora que eu fui da igreja ontem, fui para matar os crentes e fiquei transformado assim. Ele me disse: tu está louco, rapaz, tu não era assim. Eu disse: não, eu estou diferente, eu sinto uma glória, uma alegria dentro de mim. E comecei a chorar na frente dele, que eu não resistia a falar naquela glória. E ele me dispensou, me mandou para casa. Eu cheguei em casa, disse para minha esposa: tu te arruma e vamos numa igreja que eu fui ontem de noite. E eu não registro essa glória, eu quero que tu vá lá, para te sentir a mesma coisa que eu senti. Então foi assim que Jesus me converteu, me salvou. Realmente, naquela noite, Jesus entrou em mim, entrou os céus, Deus falou diretamente comigo, me salvou direto. Ele entrou no meu sangue, na minha carne, nas minhas veias. Eu fiquei transformado direto naquela noite, nunca mais voltei atrás. Irmão Adão, no Rio Grande do Sul é muito comentado, conhecido sobre a sua doença, a sua morte e o transplante do coração constatado pelos médicos deste estado. Nós queremos que o senhor conte-nos esta maravilha. Bem, irmã, essa cura para mim foi uma grande bênção na minha vida, porque eu fui desenganado do coração 4 anos pelos médicos. Numa certa ocasião, a última vez que eu tive com o meu médico, ele me disse para mim: se tu quer viver mais uns tempos de vida, temos que fazer uma cirurgia no teu coração, pôr um marca-passo e fazer 3 pontos de safena. Eu me levantei na frente do meu médico e disse para ele: doutor, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu aceitei um amigo. Se ele quiser me curar, ele me cura. Ele é meu amigo. E se ele não quiser me curar, eu vou para a glória. Mas eu não faço cirurgia e nem permito ninguém mandar fazer cirurgia em mim. O doutor me disse para mim: muito bem, seu Adão, é tudo contigo, você está condenado ao infarto. Eu disse para ele que não tinha medo de infarto. Dali eu fui para casa. Dali a 8 dias que eu tive com o meu médico, eu sofri um infarto. Às 9 horas da manhã, do dia 9 de 10 de 80. Eu estava no pátio da minha casa, quando senti aquela fisgada no meu coração, aquela dor terrível, que não tem ninguém que registre aquele infarto, e caí agonizando. Caí, me cortou a respiração, a visão, não vi mais nada. Caí no chão e já o meu espírito se retirou do meu corpo. Ali comecei a contemplar os céus, agora, o Senhor Jesus de pé nos céus. E no meu sentido, porque eu sempre estava com o meu sentido ligado em Jesus, sempre esperando, já o médico já tinha me dito. Então eu estava com o meu sentido, o pensamento ligado em Jesus. E o meu espírito se retirou e eu enxergava a glória dos céus, o Senhor. E eu dizia no meu sentido, no meu pensamento: Jesus, não me deixa morrer, me salva da morte. Por que eu estou sofrendo essas dores terríveis?
E parece que Jesus não se importava comigo. Ele me olhava, ele me entendia, ele me enxergava, mas parece que não se importava comigo. E eu agonizando, e o meu espírito ao redor do meu corpo. Não ia para o céu, porque Jesus não mandava subir. Não ia para o inferno, porque do inferno eu não era. Não podia voltar para o corpo, porque sem ordem de Deus o espírito não volta mais para o corpo. Então ficava ao redor do meu corpo, mas ia em contato com o corpo ainda, fora do meu corpo, mas mantinha contato porque ele estava ao redor. E eu via bem longe, voz de pessoa baixinha, as vozes das pessoas bem distante. E ali a minha esposa me agarrou, me levou para o hospital, já tinha chamado a ambulância, né? Me levou para o hospital, deram entrada comigo no hospital militar e me botaram na cama, me ligaram no soro, no oxigênio. Minha esposa conta tudo assim direitinho, essa parte, né? E estava ali no meu costado a minha esposa, e os médicos se reuniram, tratar o meu caso. Aí um pouco Jesus falou com a minha esposa, vai orar. E a minha esposa saiu dali no meu costado, entrou no quarto de banho, e lá se atirou de joelho e começou a clamar para o Senhor. Deus falou diretamente com ela, dizendo, minha serva, fica na minha paz. Meu servo não vai morrer, vai passar no vale da morte. Fica na minha paz. Ela saiu dali, chorando de alegria do encontro da glória de Deus, veio aonde eu estava no quarto, já estava cheirando a sangue, exalado de cheiro de sangue no quarto. Ela chamou o doutor, os doutores vieram me examinar, já tinha rompido as veias, já tinha estourado o coração, estava dando derrame interno. E os doutores disseram para minha esposa que eu estava morto. E a minha esposa discutiu com eles, contestou com eles que eu não ia morrer, que eu não estava morto. E elas disseram, mas minha senhora, ele já está morto, estourou o coração. A senhora está louca? Não vê que não, já está morta, não está dando derrame? Ela disse, não, ele não vai morrer. Deus falou comigo, agora eu estou chorando de alegria, de glória, porque Jesus encontrou comigo agora aqui, o Senhor me falou que não vai morrer. Tem mais recurso? Os doutores disseram, tem, quer levar para o UTI, levemos. Me botaram de novo na caminhonete, na ambulância, me levaram para o UTI do Hospital Universitário, em Santa Maria. Aí, deram entrada comigo lá no UTI, o doutor me largaram na cama. Nessas alturas já ela tinha mandado chamar o pastor Maicá para orar por mim. Aí quando o pastor chegou lá no hospital militar, já tinha me levado para o UTI, ele foi para lá. Os doutores me largaram na cama e minha esposa junto, cortaram a veia do meu pescoço aqui, enfiaram uma manga de borracha, tiraram uma bacia de sangue e já valeu todo aquele sangue. E quando o pastor chegou, eles estavam lacrando a minha veia, estavam com as mãos sujas de sangue, e eles disseram, a minha esposa falou com eles para o pastor entrar lá e orar por mim. Aí eles disseram para a minha esposa que mandasse o pastor entrar e recomendar o corpo, porque eu estava morto. Me ligaram nos aparelhos, mas o aparelho não funcionou, nada funcionou. E aí o pastor entrou e orou o contrário. Orou repreendendo a morte, destruindo a morte em mim. E ali eu passei a estar, fiquei ali. Eles saíram e eu fiquei. Me botaram numa cama ali com um lençol por cima. E eu passei a contemplar o monstro da morte. Quando dali um pouco eu enxerguei o monstro da morte que vinha de banda do oeste, pelo ar. Aquele monstro terrível, visivelmente a morte, eu vendo. E eu comecei a gritar no espírito para Jesus me salvar da morte. Por que a morte ia me levar se eu sou salvo em Jesus? E ela veio para uns 10 metros de distância de mim no ar. E me olhou, aquele monstro terrível, com a cabeça para trás, com o manto preto. A cara deformada, os olhos 2 buracos de fogo, a boca retorcida com dentões como de vampiro, nariz comprido com gancho, os braços esqueletizados, as unhas como fogo, uma foice na mão direita daquela morte. O mais tudo para baixo era uma nuvem, um volume preto, de treva.
E ela se baixou para o piso do UTI e começou a se arrastar no piso do UTI como lesma. Ia ficando tudo preto o piso do UTI. Subiu para cima da minha cama como lesma, se arrastando. Pegou a cama, quando pegou meus pés, tapou tudo de preto. Pegou meus pés e eu senti o gelo da morte. Senti a dor da morte, o gelo da morte. É 3, 4 vezes pior que o gelo do congelador de uma geladeira. E foi de lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. Irmão Adão, é verdade que o senhor teve 3 dias morto, sem nenhum sinal de vida, sem respiração ou batida do coração? E que nesse espaço de tempo o senhor foi arrebatado? É verdade, irmão. Os médicos constataram e aprovaram. Eu tive 3 dias morto, confirmado pelos médicos. Não fui para o necrotério, porque a minha esposa não permitiu. Em primeiro lugar, Deus tinha falado para ela que eu não ia morrer. E, em segundo lugar, ela disse para eles que não tirasse o meu corpo do UTI, porque ela tinha gente por ela, tinha autoridades por ela. Então eles temeram. Então eles iam dizendo para ela que ficasse mais aquele dia. No outro dia queriam me botar no necrotério. Ela insistia com eles, não permitia me tirar do UTI, esperando e aguardando Jesus. Chamavam ela de louca. Ela dizia que não estava louca, estava consciente. Deus ia fazer além daquilo que nós pensamos, então ela estava certa. E os médicos insistiam muito com ela. Inclusive chegaram a dizer para ela assim: mas qual é o seu futuro com um homem desse dentro de casa? Se fosse acontecer esse milagre aí que você está dizendo, que ele vai ressuscitar, que vai viver. Se ele voltar como você diz, se por acaso acontecesse isso aí, que não vai acontecer, qual seria o teu futuro com um homem desse dentro de casa? Não vai enxergar mais, não vai falar mais, não vai ouvir mais, vai ficar com o corpo destruturado. Qual é o seu futuro? Ela disse: não, Deus dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, faz além daquilo que nós esperamos. Então ela não permitiu e deu ordem para eles, que não tocasse no meu corpo e não tirasse dali sem ordem dela. Bem, irmão, enquanto a minha esposa debatia com os médicos pelo meu corpo, que eles queriam me pôr no necrotério, Jesus descia do céu num raio de luz, numa nuvem de glória, dentro do UTI, e mandou eu destruir a morte em mim mesmo. Chamou-me pelo meu nome e disse: destrói a morte, Adão. Eu dizia no sentido, no pensamento para Jesus, que eu não tinha força, não tinha poder para erguer a mão, para tocar na morte. Jesus me disse pela 3ª vez: eu estou te mandando, destrói a morte, Adão. Então eu fiz uma força tremenda no meu braço e toquei com meus dedos na morte. E aqui vi que saía fogo azul dos meus dedos, e aquele fogo derretia o monstro da morte. Se desmanchou, derretia como cera, se desmanchou em cascão, pó de vidro vermelho, e eu fiquei livre da morte. E aí Jesus me disse: vem comigo. E eu fiquei de pé. À esquerda da minha cama estava outro ser de branco, que eu não vi o seu rosto. O piso do UTI era pura glória, puro ouro cristal, os médicos caminhando no meio da glória. Eles não viam Jesus, não me ouviam, não ouviam nós que estava ali. E eu fiquei de pé. Jesus disse para mim: vem comigo. Eu prontamente fiquei de pé. Mas eu fiquei de pé e vi o meu corpo deitado. Eu disse: mas como eu sou 2? Eu estou em 2, o meu corpo está deitado e eu estou de pé. Olhei para Jesus, me olhei dos pés para cima, eu estava num corpo de glória. Olhei para Jesus e digo: mas o meu corpo é igual ao de Jesus, estou num corpo de glória. Dei um passo, passei a estar na nuvem de glória. Jesus se dobrou para o lado do sul e seguiu, e eu junto, 2 metros de distância do corpo de Jesus. Andemos um pouco. Jesus parou, e eu também. Jesus se virou para mim e me disse: tu está a 9 metros de distância do teu corpo. Olhei lá para a cama e enxerguei o meu corpo bem branquinho como uma neve. Dali Jesus dobrou à direita.
Começamos a andar, saímos fora do UTI. Entramos numa estrada larga, suja, cheia de espinhos, de abrolhos, e fomos indo, fomos descendo. Começamos a descer o abismo para baixo. E foi escurecendo, foi ficando difícil. E fomos indo, cada vez pior o caminho. Tranqueira, pedrões, espinho, tudo que era tranqueira. E aqueles demônios começaram a atacar na estrada, mas eles abriam alas. Jesus ia sempre. Eles não podem ver luz. Eles viam a luz de Jesus e sumiam. E se fomos muito longe da terra, mas muito longe mesmo, que o pensamento do homem pode alcançar da terra aos infernos. E se fomos, até que Jesus chegou de frente um portão preto, um enorme portão. E tocou naquele portão. Jesus tocou com o seu dedo e aquele portão se abriu de sul a norte. Abriu-se os infernos, eu me apavorei, quis me agarrar em Jesus. É terrível os infernos. Jesus entrou nos infernos e eu também. Ficou à esquerda no penhasco do inferno. Mas eu me apavorei quando vi aquele demônio que abriu o inferno, aquele tremendo demônio em formato, cabeça de cavalo, dentes como vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, corpo todo caribento como casco de jacaré, todo coberto de pelo felpudo como espinho, os pés redondos como casco de cavalo, os bração compridos, unhas compridas como fogo, esqueletizada aquelas unhas. E o que mais me preocupou na entrada dos infernos foi os homens-monstros, milhares de homens-monstros que estavam na entrada do inferno, bem destacados, grandões. E eu pensei assim, esses aqui são pastores que se desviaram e vieram para o inferno, por isso aqui são mais destacados, os corpos dilacerados, cabeça de urso, cabeça de tigre, cabeça de leão, mãos e pés do mesmo espécie de feras que eu disse. Mas não era o que eu pensei. Jesus me esclareceu. Jesus disse assim, não, esses que tu vê como monstro são os que blasfemaram contra o meu espírito. E tantos quantos blasfemarem serão transformados em monstros aqui no inferno. E ali eu comecei a assistir o grito e o desespero das almas. O sofrimento, as almas esqueletizadas, secas, os olhos esbugalhados, desfigurados, e os demônios em festa de orgia com as almas, cravavam de garfo com fogo. O grito e o desespero das almas no inferno é terrível. Elas olhavam para Jesus como quem queria socorro, mas não tem mais direito de socorro. E levantei meus olhos ao norte e enxerguei como um túnel, na boca de um túnel muito grande, um formato de letreiro que dizia Rei das Trevas. E abaixo daquele letreiro estava Satã sentado numa cadeira negra, na ponta de uma mesa negra que se seguia aquelas masmorras, arrodeada de cadeiras pretas. E ele estava bem brabo discutindo com outro demônio que estava de pé na frente dele, dando ordens para aquele demônio que viesse na terra acabar o cristianismo, destruir os crentes, dividir os crentes. Aquele demônio bem grandão, todo encarapuçado de preto, um slack preto apertadíssimo, que é o primeiro slack que eu vi, que foi confeccionado, foi lá no inferno. E aquele demônio se queixava para Satã, que não tinha poder contra os crentes na terra. Mas Satã exigia dele, dando ordens, que viesse na terra, acabar os cristãos, matar eles, destruir eles, dividir eles, acabar os cultos deles, terminar os cultos, põe ódio entre eles, divide eles, separa eles, põe ciúme entre eles, põe divisão entre eles, destrói eles, mata eles. Os casais cristãos tu divide, põe ciúme e inveja entre casais, entre os crentes lá na terra, destrói eles. E ele se queixava que não tinha poder, deixa ele cheio de desejo de ser mandões, de ser grandões. E ele dizia, mas eu não tenho poder contra os crentes. Quando eles estão em discussão, e os casais, eu me aproximo, e um deles me sente, e eles param,
e começam a louvar o Deus deles. E eu salto de volta, atiro meus dardos de longe e também não acerto. Alguns eu acerto, firo eles, mas escambaleio. Mas é difícil acertar. Então ele estava recebendo essas ordens. E ele disse assim: faz o que eu estou te mandando lá na terra. Se tu não fizer o que eu estou te mandando, quando tu voltar aqui, eu vou te afligir, eu vou te espetar com fogo, eu vou te oprimir. Leva mais demônio contigo, leva mais adepto contigo. E aquele demônio deu aquele grito que estremeceu os abismos. E abriu-se 2 túneis de banda do oeste e saiu como enxame, como nuvem de mosquitos, de tanto demoninhos pequenininhos, ruins, maus, boca de fogo, olhos de fogo, num chiado, numa gritaria, uns gritos fininhos que doía nos ouvidos. E saiu para a terra com aquele demônio, nuvem de morte, nuvem daquele demôniozinho. E eu olhei para Jesus e disse: ai da terra onde cair esta nuvem de demônios. E uma grande parte daqueles demôniozinhos ficaram no inferno, em festa de orgia com as almas, fazendo tudo quanto é tipo de judiaria para as almas. E as almas se puseram a gritar em desespero, queriam se esconder, mas no inferno não tem onde se esconder. Ali eu estava assistindo aquele horror. Dali eu levantei meus olhos para a banda do norte, e Satã deu um berro, um estrondo naquela mesa, um grito, e convocou uma reunião com os demônios. Começou a aparecer demônio de tudo quanto era lado, os demônios comandantes. E ele, quando chegaram todos os demônios, Satã disse: esta reunião que eu convoquei é para nós tratar assunto de tecnologia, como acabar o cristianismo na terra. Eles estão aumentando, eles estão crescendo, e nós temos que parar, nós temos que diminuir, nós temos que acabar. E levantou o demônio tranca-rua e disse: Satã, tu sabe que eu comando na terra a tecnologia, e eu tenho tido grande êxito. Das tecnologias é o aparelho de televisão. E inclusive estou aperfeiçoando que nestes últimos dias eu vou lançar na terra uma tecnologia no aparelho de televisão que vai abalar o mundo, abalar a terra. E ele disse: Satã, eu tenho tido êxito com o aparelho de televisão. Tenho conseguido prender as almas, prender os cristãos, os crentes, com o filme Hora de Gala, com as novelas, com os filmes pornográficos. Eu tenho prendido eles. E destes nós não temos mais medo. Os seus nomes já figuram aqui no inferno. Estes já são nossos. E também, em conjunto com o demônio Pombagira, que é outro grande comandante, ele disse: temos também conseguido parar os cristãos na terra de dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, de dar os seus votos. Temos fechado as portas de empregos para eles, e eles sem dinheiro, eles não podem andar, eles não podem crescer, eles têm que parar. E levantou o Pombagira, o grande demônio comandante, e disse: Satã, eu comando na terra o tóxico, o álcool e o sexo. E eu tenho tido grande êxito, tenho derrubado o cristianismo na terra, e tenho derrubado grandes líderes pentecostais na terra, através do sexo, do álcool. E tenho te apresentado as almas aqui, Satã. Levantou o outro demônio, Caveira da Meia-Noite, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho grande êxito na terra. Tenho matado pessoas de todo jeito, de acidentes. Tenho mandado tirar as vidas, se matar, pessoa que se mata. É o demônio Caveira que manda se matar. E todo tipo de crime, assaltos, tudo isso ele comanda na terra. Levantou o demônio da Meia-Noite e disse: Satã, eu tenho tido grande êxito na terra, que eu tenho comandado na terra o estado de nervo. E não deixo da meia-noite em diante, não deixo ninguém dormir. Tenho posto medo na humanidade, e eles não dormem. E eles estão ficando nervosos e ficando loucos. Estou enchendo os hospitais, os manicômios de loucos.
e eles pensam que é doença e estão se intoxicando com comprimidos e ficando loucos. Levantou o demônio Viramundo e disse: Satã, eu tenho tido êxito, porque eu comando as tempestades e os ventos. Inclusive quando forma aquele temporal, que vem aquelas nuvens negras por baixo assim, ali aquilo vem milhares de demônios ali arrancando árvore, arrancando casa, arrancando tudo, matando pessoas através dos temporais. E ele disse: eu tenho te apresentado aqui aos milhares de almas. Só respeita a casa dos cristãos. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra os crentes fanáticos. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Na reunião dos demônios, os demônios comandantes disseram que só não pode com os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos para ele é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, espírito de oração e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Disse: nós temos medo, nós temos que fugir deles, nós não podemos nem chegar perto deles. Vocês falaram na reunião, lá que eu fui ficar sabendo qual é o crente fanático. Isto aqui, irmão, é um alerta para as igrejas, para os crentes que muitas vezes deixam de orar, sendo que tem grandes oportunidades de servir ao Senhor, não é? Exatamente, irmão. Então, ali levantou o demônio Iemanjá, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho tido êxito na terra, que eu tenho tomado conta dos rios, dos mares, das águas, e tenho arrastado aos milhares para ti aqui. E era aquela confusão, aquela discussão dos demônios. E qual mais queria apresentar a sua obra, o seu trabalho na terra. E já subiram para cima da mesa, porque não tem ordem. No inferno é tudo sem ordem, é tudo esculhambação. É tudo natural, como eu estou falando, dando esse testemunho aqui, a irmã na presença. É tudo natural, mas é tudo sem ordem. Então eu levantei meus olhos à esquerda, já para a banda do oeste, e enxerguei o poço do lamaçal. Muito grande, terrível aquele poço do lamaçal. Aonde está a imundícia podre, o odor de milhares e milhares de anos, as almas caindo no meio, os demônios serpentes rodeando em alta velocidade, batendo com as suas bocas com martelo, e as almas caindo no meio do poço do lamaçal. E então, quando estava milhares de almas que caíam ali no meio deles, eles paravam e diziam para as almas: amiga, fizeste bem em vir para cá? Foste fornicário da terra como nós? Desobedeceste o teu Deus lá? Aqui tu vais sofrer como nós. E espirrava o fogo pelas ventas, pelo meio do cabelo das almas. E elas se puseram a gritar em desespero de dor. E eles forçavam as almas a comer aquelas podridão, aqueles bichos podres que tem lá nos infernos. E as almas não queriam comer, mas lá não tem querer, lá ninguém se governa no inferno. E se puseram em grito, e eles viravam os ferrolhos, aquelas caudas cheias de ferrolhos, como ferros em fogo, e cravavam nas almas, espetavam as almas, e vinham para cima nas caudas, e davam terríveis gargalhadas, e davam uma sacudida na cauda e atiravam as almas no rochedo. E uma fila de demônios espera para ir aprisionando, encadeando as almas nos abismos. Lá está as almas aprisionadas, encandeadas, coração aparado pelo meio, olhos arrancados, olhos de pendurado, de todo sofrimento, de cabeça esmagada, de todo sofrimento. Lá tem almas de todo jeito. O que você está fazendo aqui? Eu larguei a mão de Jesus, vim para aqui. Eu estava na igreja e não era obediente a Jesus, estava em pecado, tomava sem pecado, agora vim para aqui. Está lá de todo jeito de sofrimento de almas, de todo jeito, aprisionado, encandeado, atirado no rochedo infernal. Então aquela fila de demônios ia encandeando as almas que os demônios serpentes iam tirando lá do lamaçal. E outra fila de demônio que iam pegando os seus nomes daquelas almas que iam caindo ali. Eles corriam, tomavam os nomes, pediam seus nomes,
qual era o nome que tinha aqui na terra, e eles saíam, os demônios pegavam e saíam para a terra, à procura de corpo de pessoa, para incorporar, mentindo, dizendo que é o fulano, que é o ciclano, enquanto que ele está lá amarrado, encandeado nos infernos, que estes olhos e estes ouvidos ouviram e viram. E quem vai para o inferno de lá não volta mais a incorporar em ninguém, aos demônios que vêm incorporar e mentir que é o fulano e ciclano. E quem vai para o céu do mesmo jeito, de lá não volta também, incorporar no corpo de ninguém. Então dali eu levantei meus olhos à esquerda já, para a banda do oeste, e enxerguei as galerias infernais. Me apavorei. As tremendas galerias, maior que o município, as galerias infernal. Cheia de corpos de pessoas nu, em sangue, lágrimas, suor. O fogo a levanta de baixo para cima, queimando aqueles corpos das galerias. Aquele fogo urra como leão. O fogo do inferno não é igual ao nosso fogo da terra. O fogo do inferno é vermelho como sangue, encarnado como sangue. Urra, berrando, queimando aqueles fogos. Aqueles fogos sem se mexer, dão terríveis ruínas. É terrível. Continuamos no segundo volume em LP, a continuação do testemunho do irmão Adão, contando o restante das coisas terríveis do inferno e também as glórias celestiais do céu. Aqui continua o testemunho do irmão Adão sobre as coisas terríveis que ele viu no inferno. Também da glória de Deus que Jesus mostrou no céu. Dali, Jesus seguiu comigo à frente, em direção ao sul. Andemos um pouco. Jesus parou. Se viramos para o lado oeste, e Jesus me mostrou o poço do abismo. Olhei para baixo, muito fundo. É distante, está coberto de fumaça. Dali olhei para cima, segui um paredão liso, que não tem na terra paredão liso como aquele que eu vi lá no inferno. E na ponta do pináculo daquele paredão desembocava um penhasco. Lá em cima daquele penhasco tinha um gramado muito lindo. Não tinha ninguém naquele gramado. Olhei de volta para baixo, fiquei olhando dali um pouco, levantei meus olhos de novo para cima. Já estava cheio de gente lá em cima, todos de vestes brancas, só que as vestes sujas, salpicadas, e vinham bem na beiradinha do penhasco. E eu fiquei preocupado olhando, digo, mas vai cair de lá aquelas pessoas. E eu voltava. Começou a chegar milhares e milhares de pessoas lá em cima, naquele gramado. Dali um pouco, passou aquele tremendo demônio, como um morcegão, com dentes de vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, e aterrissou lá em cima, naquele gramado. Olhava para a cara das pessoas e dava terrível gargalhada. E os pessoal lá em cima, aquelas pessoas se puseram em pânico, a gritar em desespero. E ele começou a empurrar para baixo as pessoas. Eles não queriam cair, caíam com os pés e a mão erguida para cima, porque era terrível olhar para baixo. Então eles caíam de costa, e o demônio empurrando eles para dentro. De vestes brancas, só que sujas e salpicadas as vestes. É aquilo, irmã, que dizem na terra, que um pouquinho não faz mal, que Jesus só quer o coração. É a sujeira nas vestiduras espirituais. E ele derrubava sem misericórdia as almas para dentro do poço do abismo. Eu os via ele derrubando. Dali, Jesus seguiu comigo à frente. Andemos um pouco. Jesus parou e me mostrou o lago de fogo. Contemplei o lago de fogo, um terrível mar, um vasto mundão o lago de fogo. Está um brasão de fogo, levantando bolhas. Não tem ninguém dentro do lago de fogo, não tem nada, está limpo.
só aquele brasão de fogo. Mas é um baita do mundo. Cabe todo o globo terrestre dentro do lago de fogo e mais outro mundo se tiver, porque é imenso de grande. Os demônios andam muito por longe do lago de fogo, nem eles podem chegar perto, porque a temperatura é terrível de fogo e enxofre. Pior, 1000 vezes pior do que aquele ferro que os homens derretem na terra, que desmancha como água, corre como água aquele ferro. A caloria do inferno é pior, terrível, milhares de vezes mais. Dali, Jesus seguiu comigo à frente, andemos um pouco, já dobrando à esquerda, já para sair para fora do inferno, para subir por outra estrada, por cima daquela que nós entramos no inferno. Andemos um